Então, nós já estamos gravando, e para quem assiste a aula gravada, pode colocar essas perguntas no comentário do YouTube, que eu respondo, tá? Bom, então vamos lá para esse terceiro e final, né, do curso das expectativas messiânicas no tempo de Jesus. E já agradeço vocês que participaram, né? É tempo de férias, foram poucas pessoas, isso é natural, mas o importante não é isso. Fica gravado e no futuro vocês podem voltar a consultar e também outras pessoas poderão ver, né? Então, é isso. Bom, então, revisando que nós já estudamos aqui, né? Uma pergunta de base é: por que tantas pessoas se decepcionaram com Jesus? Ou então, por que tantas pessoas não seguiram Jesus durante seu ministério? Então, nós não podemos simplesmente dizer assim, os judeus não, estavam com o coração duro, né? Não estavam abertos à graça, são pessoas ruins e tal. Não, eles estavam dentro de expectativas, tinham essas expectativas e Jesus não correspondeu a essas expectativas, né? Muita gente, multidões estavam interessadas em Jesus. E, claro, não eram números de milhares e milhares, não é? Mas um número considerável de pessoas estava interessada em Jesus, né? E, mesmo assim, acabaram não seguindo. Ou até seguiram, mas quando ele foi crucificado, se decepcionaram e tentaram esquecer, não é? Isso porque a cruz realmente é difícil de aceitar quando as expectativas são outras. Então, não era simplesmente fácil acreditar que Jesus fosse o Cristo. Não era fácil. E precisava renunciar a muita coisa, mudar a forma de pensar, mudar a forma de compreender as escrituras. Então, não era assim fácil. Ainda hoje é muito difícil seguir Jesus. Muitas pessoas pensam que seguem Jesus, mas não estão seguindo uma ideia de Jesus, um Jesus bem diferente, né, daquele que aparece nos evangelhos. Então, essas expectativas também nos ajudam a pensar se nós realmente temos consciência profunda de quem realmente é Jesus, ou se nós estamos nos enganando, né? Que expectativas nós temos a respeito de Jesus, se ele frustra nossas expectativas, não é? E o que a gente faz quando ele frustra nossas expectativas? Quais são nossas atitudes, não é? Então, isso aí é muito importante, sempre ficar aberto para se surpreender com Jesus. Quem já sabe tudo sobre Jesus, né? Tudo, não tem mais nada para saber sobre Jesus, é porque está um pouco parecido com aquelas pessoas que tinham essas expectativas messiânicas, sabiam tudo sobre o Messias. Né? Então, é isso. Para isso que serve esse curso, para a gente se perguntar, né, que Jesus era uma pessoa. As pessoas não estavam com raiva de Jesus, a maioria dessas pessoas, elas simplesmente não achavam que ele seria o Cristo, né, porque ele não correspondia. Então, na pergunta que Jesus faz aos discípulos, o que as pessoas estão pensando sobre ele, as pessoas pensam coisa boa, pensam que ele é João Batista, pensam que ele é Elias, pensam que ele é um dos profetas. Né? Não acho que Jesus seja uma pessoa sem carisma, uma pessoa ruim, um mau caráter. Não, ele tem boas opiniões, mas aí a pensar que Jesus é o Messias é um passo muito, muito grande, né? Tá? E até Pedro, quando diz, tu és o Cristo, ele errou, né?
Porque Pedro tem uma ideia de Cristo que Jesus também não vai corresponder, né? E por isso ele vai negar Jesus, porque assumir que Jesus é o Messias e Jesus está sendo julgado e possivelmente vai ser crucificado, é também perder a vida, é também correr o risco de ser crucificado com ele. Né? É muita coisa, isso é muita coisa. Então, não vamos julgar aquelas pessoas da época de Jesus, né? Vamos compreender isso. Acho que é isso que as expectativas messiânicas nos mostram. Então, e o que nós mais descobrimos é que essa ideia de Messias, ou esse termo Messias, não faz parte da fé original de Israel. Eles só vão conhecer esse termo, que é um termo aramaico, quando eles forem para a Babilônia, estiverem no exílio da Babilônia, e vão conhecer essa terminologia, né, sobre a pessoa ungida, ungida para um escolhido em especial. E isso aí devagarinho, devagarinho, essas expectativas vão se formando, né? Então, como é que se diz? Durante muitos séculos, cada um foi botando uma pedrinha até construir esse monumento que dizer Messias, dizer como seria o Messias. Então, elas foram sendo elaboradas e reelaboradas, essas expectativas, durante séculos. E muitas vezes as pessoas dizem que Jesus veio cumprir as profecias messiânicas. Bom, geralmente não há profecias messiânicas especificamente falando no Messias. Né? Há expectativas que falam sobre um servo, sobre um traspassado, sobre um enviado de Deus, sobre um filho do homem e tal. Alguém que é semelhante a Moisés, alguém que é semelhante a Elias, ou uma pessoa que é de linhagem sacerdotal. Mas essas profecias, nenhuma delas tem o termo Messias. E elas ficam em aberto. E por isso você não pode pensar assim, como é que existem as profecias messiânicas e ainda hoje os judeus não aceitam que Jesus cumpriu essas profecias. Bom, calma, não há essas profecias messiânicas em sentido estrito, né? Nessas profecias não está falando o Messias. Né? Então, é engraçado que o profeta Isaías fala sobre o Emanuel, sobre o servo, mas quando vai no livro de Isaías falar a palavra Messias, ele está falando de Ciro, rei da Pérsia. Está dizendo que o Messias é Ciro, rei da Pérsia, foi escolhido por Deus para levá-los de volta à terra prometida, porque Ciro foi quem deu o decreto, ou o memorando, né, que permitiu aos povos conquistados pela Babilônia e exilados na Babilônia retornarem à sua pátria, reconstruírem sua pátria. Então, foi tratado como Messias, para ver que Messias não estava tão claro, né? Certo? Mas as profecias bíblicas, que têm essas figuras enigmáticas, que não se fala delas como sendo Messias, mas essas figuras são enigmáticas, como transpassado, né? O, alguém semelhante a Moisés, alguém parecido com o filho do homem, um servo, né, do Senhor, etc. Essas profecias foram sendo interpretadas pelos rabinos, pelos sábios, durante séculos, como sendo, falando sobre o Messias. Então, para compreender o Novo Testamento, aquele início do cristianismo e o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento.
tem uma lacuna entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa lacuna é preenchida com literatura judaica, chamada literatura do Segundo Templo, que são elaborações, né, de sábios, e que falam no Messias. São essas literaturas que interpretam o Antigo Testamento, e elas são a base do Novo Testamento. Então, a maioria das coisas, quando o Novo Testamento fala sobre Jesus, seu Messias, né, seu Cristo, não se refere tanto ao Antigo Testamento, mas ao Antigo Testamento reinterpretado pelos sábios no período entre o Antigo e o Novo, né? Período do Segundo Templo. Então, é isso. As profecias bíblicas não especificamente mencionam a palavra Messias, mas elas falam de figuras, né? Figuras que, às vezes, estavam dentro do contexto de uma época, alguns heróis da fé, né? E que depois isso foi dito, não, isso não por exemplo, a profecia do Emanuel, né? Ela se referia a um rei, um menino que ia nascer, filho do rei Acaz, que a partir dali eles veriam que Deus estava com o povo. Então, depois essa profecia é relida, é interpretada várias vezes como é o Messias que é o Emanuel, né? É o Messias que vai mostrar que Deus está com o povo, não é o rei Ezequias lá do passado, né? Então, quando, por exemplo, Mateus retoma essa profecia do Emanuel, né, para Jesus, ele não está simplesmente pegando um texto bíblico, ele está pensando em tudo que já se escreveu sobre essa profecia, dizendo que essa profecia se refere ao Cristo. Aí é uma coisa. Então, não é só uma profecia de Isaías que ele está pegando o texto de Isaías, mas toda a forma de entender esse texto tem por base essa literatura do Segundo Tempo, que era muito comentada em todas as rodas de conversa. Não era preciso ter um livro de Enoque, nem um livro de Salmos de Salomão, nem os documentos de Qumran, isso tudo era muito conversado, e todo mundo tinha acesso a essas informações a partir das pregações. Havia muitos pregadores itinerantes que saíam de cidade em cidade, né? Tinha todo, do jeito que tinha o João Batista com seus discípulos, tinha os enoquenos, que eram uns adeptos da literatura de Enoque, e tinha os que eram adeptos do essenismo, e aí vai. Então, essa aí tudo era levada de cidade em cidade por esses pregadores itinerantes, que eram muito comuns naquela época. Então, vimos que Messias, nós vimos na vez passada duas expectativas messiânicas, que é Messias sacerdote, Messias profeta, e nós vimos como João Batista foi identificado pela população com essas expectativas do Messias sacerdote, Messias profeta, né? Então, as pessoas, se fosse perguntar quem seria o Messias naquela época, iriam dizer, na maioria das vezes, que era João Batista. Estavam desconfiados que João Batista seria o Messias sacerdote, né? Ou o Messias profeta, né? Porque ele era sacerdote e profeta, como muitos profetas foram também sacerdotes, né? No caso, por exemplo, de Ezequiel e Jeremias, eram sacerdotes e profetas. Também Samuel, lá no início, né? Então, o João Batista estava mais adequado a essas expectativas. E Jesus não, né? Quando perguntam quem é Jesus, ele é um profeta. Jesus tem mais a ver com profeta do que com um Messias. Tá?
Veja como foi difícil para a pregação cristã inicial. As multidões tinham Jesus como um profeta e João Batista como um Messias. Bem, então hoje nós vamos ver o Messias Rei, que é uma das expectativas mais, assim, digamos que tinha maior público, maior adepto, né? Tinha mais likes e seguidores desse Messias Rei. Mas nem não vejo que todos eram a favor, porque os que tinham sido escolhidos para governar o povo, né, na época da monarquia, agiram muito mal. A maioria dos reis, né, que vocês já sabem que eles não eram chamados de reis, assim. Então, a maioria deles tinha feito coisas horríveis. Né? Então, muito difícil alguém querer voltar à época dos reis. Mas eles pensavam uma coisa diferente, não um rei como aqueles reis do passado, mas um rei diferente, um rei que seria bondoso, que não ia ser opressor e etc. Né? Então, essa era a figura, a expectativa do Messias régio. Então, como que isso começou? Bom, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, né, o profeta da corte diz para Davi que Deus vai, que sempre haverá um descendente de Davi no trono. E essa profecia não é sobre o Messias. Essa profecia é sobre a dinastia de Davi. Quer dizer, não é um rei no futuro que vai reinar para sempre. Né? Como depois isso, quando essa profecia do segundo Samuel 7, ela é interpretada com a conotação messiânica, o que que dizem? Dizem assim, como foi dito lá, não é? O profeta disse para Davi, no fim dos tempos haverá um rei que reinará para sempre, que termina o fim dos tempos, começa uma nova era para a Terra, né? Uma era diferente, de plenitude, aquela era de harmonia, né? Que eu já falei para vocês, que ninguém abre mão daquela era, daquele mundo, daquela época imundo, em que tudo estará em harmonia. E isso aí acontece logo após o fim dessa história, desse modo de viver. Então, tem um final desse modo de viver, que é um modo de viver marcado pela desordem, pelo mal, que causa desordem, e haverá um tempo diferente, um mundo diferente, em que não haverá mais a presença do mal, o mal vai ser extirpado, e aí não haverá harmonia plena. Então, ninguém abre mão disso. Então, o fim dos tempos não é explosão do planeta, acabar o planeta. Fim dos tempos é um fim desse nosso modo de viver, que é essa história nossa marcada pela desordem, pela presença do mal, né? Pela desarmonia. Então, isso vai acabar e vai começar um novo tempo, um novo modo de viver. Então, esse rei reinaria daí para frente. Então, isso não está escrito no segundo livro de Samuel 7. Está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 7, é que sempre haverá um descendente de Davi no trono. E aí isso é reinterpretado, já é reinterpretado a partir dos Salmos, né? Salmo 2, Salmo 89, já reinterpretam isso, e aí tem também a literatura que vem depois vai reinterpretar mais ainda essa profecia messiânica, né? Essa conotação messiânica
da profecia da dinastia davídica. E quando é que isso ganha mais espaço? Quando eles passam a ser dominados por impérios, como a Babilônia, a Pérsia, né, Alexandre Magno, os macedônios que vêm, depois entre os macedônios, Ptolomeus, depois os Seleucidas, depois os romanos, né? Então, com essa perda da soberania, de não ter um rei que seja deles mesmos, eles começam, assim, a dar uma ênfase a esse rei que seria da linhagem de Davi, porque a profecia fala sobre Davi, um rei da linhagem de Davi, né? E então seria da linhagem de Davi, mas não seriam iguais aos reis descendentes de Davi que reinaram, porque eles foram maus, né? E tem uma obra chamada Salmos de Salomão, é uma obra que é uma literatura do Segundo Templo, já bem próximo do século I, porque está um século antes de Jesus, né, mais ou menos, essa obra Salmo de Salomão, essa obra vai enfatizar muito essa questão do rei davídico no fim dos tempos. Tá? A chegada do fim dos tempos traz consigo o rei, o rei futuro, esse rei que vai ter um reinado sem fim, ou pelo menos um reinado por um tempo incontável, porque a contagem do tempo nesse novo mundo, nesse mundo renovado, será diferente. Então, para assim falar de um número que para eles era um número muito alto, que eles não tinham costume, milênio, né? O milênio. Então, o milênio significa isso, um tempo longo demais. Então, essa obra, Salmo de Salomão, eu usei bastante, né, na minha tese, e já vai, né, falar desse rei justo, que vai purificar o povo, vai fazer com que o povo purifique os seus pecados, os seus erros, vai restaurar essa autonomia de Israel. Então, a partir daí, Israel será o governante do mundo, né? Então, todos serão governados pela lei de Israel, que a lei de Israel era a lei de Deus, então, pela Torá, pelos mandamentos, né? E por quê? Porque é um mundo harmônico, né? Todo harmonizado. Então, somente a vontade de Deus pode trazer essa harmonia. Então, todos irão seguir essa lei de Deus. Então, outra obra também do Segundo Templo é esse Florilégio, né? O que é isso, Florilégio? O Florilégio, em latim, esse é um título dado pelos estudiosos, né? Porque ninguém sabe o nome dessa obra. Foi encontrado na Caverna 4, né? Então, sempre gosto de dizer para vocês, né, que... o que está acontecendo aqui? Que a caverna, esse 4 é a Caverna 4, né? E o Q é de Qumran. E ele é catalogado com o número 174, mas também deram um título para ele, como deram um título para vários textos que são muito importantes, se dão, além do catálogo, do número do catálogo, dão também um nome. Deram o nome Florilégio, porque Florilégio quer dizer florzinhas, né? Como se fosse um buquê de pequenas flores. Por quê? Essa é uma antologia. Em latim, Florilégio é uma antologia. E aí, o que trata essa obra? Essa obra é muito interessante entre os documentos de Qumran, porque ela tem
várias passagens bíblicas que os autores dessa obra vão interpretar. Então, eles tiram um versículo da Bíblia e interpretam, tiram outro versículo de outro livro lá na frente e interpretam. Então, é uma coleção de versículos interpretados, né? E, assim, às vezes, um não tem nada a ver com o outro, mas, às vezes, eles são interpretados por tema. E um tema forte aí é o Messias Rei, né? Então, vai pegar a profecia de 2 Samuel, capítulo 7, e vai daí construir uma interpretação de que se trata de uma figura futura que virá após o fim dos tempos, já virá nesse mundo restaurado, renovado, regenerado, seja lá como se queira chamar, e aí esse rei vai reinar nesse mundo, né? Nesse mundo quase perfeito, né? Não é um mundo perfeito ainda, mas é um mundo que é harmônico, que não tem o mal, né? Então, esse rei vai reinar com ênfase na moral, né? Na justiça da Torá, ele vai fazer com que todos os povos da terra, né, sigam os mandamentos, a parte moral da Escritura. Então, é disso que fala o Florilégio, tá? Da Caverna 4 de Qumran, porque há outros Florilégio. Bom, então, o título Filho de Davi, né, é a expressão básica para falar desse Messias rei, né? Quando querem falar sobre esse Messias régio, fala o filho de Davi, né? O filho de Davi por antonomasia, né? Então, o filho de Davi por excelência é esse rei messiânico do fim dos tempos, que vai surgir no fim dos tempos e vai reinar nesse mundo restaurado. Então, esse título ele é usado nos evangelhos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 47 e 48, na entrada de Jesus em Jerusalém. Né? Então, isso é especificamente dizendo que Jesus é esse Messias régio. Né? E os gestos simbólicos são tirados do profeta Zacarias, capítulo 9, que diz que um rei, né, volta da guerra e volta montado em um jumentinho, em um filho de jumenta. Né? E esse jumentinho, filho de jumenta, é uma expressão idiomática, né, do hebraica, só para dizer, estou falando de um jumento no sentido concreto, não é uma metáfora, né? Quando diz essas coisas assim, filho de, né? O jumento, filho de uma jumenta, quer dizer, eu não estou usando uma metáfora, estou me referindo a um jumento mesmo, né? Um animal. E ele vem montado em jumento, quer dizer que ele vem trazendo paz, porque o rei, quando vinha montado no cavalo, né, ele vinha com a conotação guerreira. Então, o que essas profecias messiânicas fazem, essas interpretações, melhor dizendo, das profecias em caráter messiânico, mistura, às vezes, uma profecia de um com de outro, né? Então, aí o 2 Samuel 7, misturado com Zacarias 9, dá né, essa interpretação de que aquele que entrar em Jerusalém montado no jumento é o rei messiânico, é o filho de Davi, que é o esperado para reinar no mundo que vai começar, né? E que todas as nações estarão aos seus pés. Ele vai reinar sobre o mundo novo, todas as nações e povos e tribos que estarão nesse mundo novo. Será ele o rei.
Por quê? Porque ele é o escolhido de Deus para trazer a paz. Então, ele vai sentar-se no trono e julgar, né? Então, a principal função de um rei na antiguidade, em tempos de paz, era julgar o povo, ou seja, discernir quem está certo, quem está errado, né? Isso é que Salomão faz muito bem, né? Discerniu lá quem estava, qual era a mãe da criança, né? Naquele episódio. Então, em tempos de guerra, a principal função do rei é a função militar. Deve sair em batalha, não deve ficar no palácio, deve dar a vida pelo povo. Quando não há guerras, então a principal função do rei é julgar, né? É ouvir as queixas e ter sabedoria para encontrar a verdade e ver a verdade e a mentira. Então, é uma pessoa que deve ter muita sabedoria. Então, como não vai ter mais batalha no vindouro, então esse rei vai sentar-se no trono e vai julgar as 12 tribos. Isso é dito por Lucas, por Mateus, né? Não está em Marcos, mas... Então, nós temos aí o que é o básico da profecia do Messias real. Ele é um descendente de Davi, que no fim dos tempos ele vai julgar, ele vem em paz para julgar, né? Ele vai sentar-se em tronos, junto com ele, os seus seguidores, os seus escolhidos vão estar sentados em tronos e vão começar a organizar o mundo, né? Julgar quer dizer discernir, organizar, coordenar, vão coordenar esse mundo novo junto com os seus seguidores. Então, antes se dizia nas profecias, nessas interpretações messiânicas das profecias, que as 12 tribos de Israel iam estar junto com esse Messias régio para julgar o mundo, para ajudar a governar sobre o mundo, com sabedoria, né, com a moral, com a ética. E aí, no Novo Testamento, Lucas e Mateus diz que ele vai julgar as 12 tribos primeiro, né, e depois o resto, né, o resto das nações. Né? Então, essas coisas que estão aí, essas informações ou afirmações que estão aí em Marcos 10, 47, Lucas 22, Mateus 19, né? Então, isso aqui tudo é o básico sobre o Messias Régio, e isso aí vai ser atribuído a Jesus na entrada de Jesus em Jerusalém. Né? Então, isso mostra que alguns autores dizem que, inicialmente, antes da cruz e ressurreição, os seguidores de Jesus, os seguidores mesmo de perto, não as multidões, mas os seguidores mesmo de Jesus, que não eram só os 12, né? Esses seguidores de Jesus estavam convictos de que Jesus seria esse Messias régio, que a entrada dele em Jerusalém não era simplesmente para guerrear contra o Império Romano, mas era para dar início a esse mundo restaurado. O Império Romano seria a última expressão do mal, né? Dentro da política, do domínio político. E aí seria o Império Romano. Não haveria mais nenhum império desses impérios opressores marcados pelo mal, mas o final seria, o Império Romano seria o último dos impérios, e aí ia começar esse mundo regenerado, restaurado, reorganizado, harmonizado, e sem a presença do mal. E aí esse rei iria, então, reinar. Então, é isso que os seguidores pensam. Eles pensam que, ao celebrar a Páscoa, não é, isso vai acontecer, vai ter uma manifestação de Deus, que ele não sabe direito que manifestação será essa, e começará
esse mundo vindouro, sem a presença do mal. Né? Então, as literaturas apocalípticas da época diziam várias coisas a respeito de como seria esse final. Né? No documento de Qumran tem o ouro da guerra, o pergaminho da guerra, que diz que haverá uma guerra entre os seres do bem e os seres do mal, no mundo espiritual e também no mundo terreno, no mundo material, e que o bem iria vencer, né? E então aqueles que eram os adeptos do mal seriam expurgados desse mundo, eles não teriam acesso a ele, esse mundo novo, e aí esse rei messiânico iria começar a reinar, né? Então, pelo menos inicialmente, ou pelo menos no momento em que Jesus entra em Jerusalém, não é? Com eles aclamando Jesus como esse rei messiânico, então eles já acham que logo, logo, ali a última Páscoa com a presença do mal. Depois daí, não haverá mais a presença do mal. Então, eles não acham que é Jesus que vai pegar a espada e lutar contra os Pilatos e suas... Né? Eles têm que manter Jesus vivo, né? Tem que manter Jesus protegido, os discípulos estão convictos disso, e que, porque o Império Romano tentará matá-lo, né? E aí Deus vai fazer uma intervenção, né? Haverá uma intervenção divina para salvar esse Messias, não é? E aí Deus derrubará todos os poderes da terra, né? Todo esse, e dá início ao reino de Deus, ou reinado de Deus, e Israel será o responsável por esse reinado, né? Então, isso aí é muito, muito interessante, né? Os discípulos teriam um papel nesse governo, desse mundo regenerado. Então, veja que os discípulos estão com grandes expectativas, eles simplesmente não serão ministros de um reino qualquer, não é? Aqui da terra, lado a lado com outros reinos, mas eles serão ministros num reino divino, que quem estará à frente em nome de Deus será esse Cristo, esse Messias, e eles serão os ministros desse Cristo nesse mundo regenerado, né? Esse mundo restaurado, como é a palavra que mais sai, né? É essa restauração do mundo, nesses textos mais antigos. Então, não é assim pouca coisa, não. Então, Roma não seria enfrentada, né, por exércitos terrenos, porque eles acham que isso é impossível, porque quem que já não enfrentou Roma? Roma, para eles, por que eles acham que é naquele momento que isso vai acontecer? Né? Eles acham porque Jesus está ali, Jesus, para eles, é esse Messias régio. Então, Jesus está mostrando com a sua autoridade, com o seu carisma, com tudo que faz, que ensina, que diz, ele mostra que é esse Messias régio, de fato, ele é descendente de Davi, né? E porque todas as nações já estão reunidas. Quem reuniu todas as nações? O Império Romano. O Império Romano é igual às nações, né? Então, as nações conhecidas da época estão submissas ao Império. Então, como esse é só o Império cair, né, e ele vai cair por intervenção divina, num julgamento cósmico, né, na maioria dessas interpretações fala num julgamento cósmico, o Império vai ser julgado como culpado, vai ser expurgado desse mundo bom, desse mundo restaurado, e então o Messias começará a reinar. Como os apóstolos são 12, eles acham que Jesus já os escolheu 12, porque os sábios dizem que as 12 tribos de Israel vão julgar o mundo, ou seja, eles serão ministros, eles terão autoridade dentro desse reinado divino a partir do Messias, né? Nesse mundo
restaurado. E aí a gente entende o que é a decepção da cruz, porque em vez de vir a intervenção divina que eliminaria o mal da terra, né, e começaria esse reinado de Deus, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o que aconteceu foi que o Império Romano destruiu o candidato deles a Messias, né, colocando numa cruz, tornando-o maldito. Isso aí foi, enfim, não? Para eles isso provou que se enganaram. Não era Jesus, sabe? Então, isso aí foi terrível. Então, Jesus, no fim das contas, não correspondeu às expectativas desse Messias régio. Embora ele seja descendente de Davi, embora eles tenham uma conexão, né? Uma comunhão com Deus, com o Criador, que é impensável para nós. Nós não temos ideia dessa conexão entre Jesus e o Criador. Né? Não fazemos, é demais para a nossa cabeça, nós não temos ideia. Qualquer palavra para dizer isso é uma palavra limitada, sabe? Está dentro da linguagem humana, cheia de limites. Então, embora Jesus tenha poder, né? Deus não faz essa intervenção de transformação desse mundo lá naquele momento, não faz. E o que acontece é que Jesus morre na cruz. Então, isso que eles esperavam, que eles diziam ali na entrada triunfal de Jesus, quer dizer, o que é a entrada triunfal? É quando um rei entra na sua capital. Um rei entra oficialmente na sua capital, chamado foi até os romanos que chamaram isso, né, do triunfo, né, o cortejo triunfal. Eles dizem isso, né? Mas isso não se realiza a intervenção divina que traz faz esse julgamento do mal, esse julgamento cósmico, essa guerra cósmica. Isso não existe, não vai acontecer, né? Não vai acontecer ali naquele momento. Não vai o mal ser expurgado do mundo e começar uma nova era, um novo mundo, né? Não acontece, e essa era a expectativa deles, porque é isso que a literatura do Segundo Templo diz, é isso que os pregadores itinerantes estão aí dizendo, né, também, né? Então, mas o que acontece? Tem uma expressão, e tem uma profecia, né, de Isaías, que fala sobre um servo sofredor. Então, nós vamos ver que Jesus, em vez de corresponder com a expectativa messiânica do Messias régio, ele não corresponde. Na realidade, ele vai estar mais parecido, mais adequado a essas profecias de Isaías sobre um servo que sofre, um servo de Javé que sofre. Então, por que eu não coloquei aí um número para dizer que nós vamos começar mais uma profecia nesse? Porque nunca, né, não há, né, na literatura judaica que explicitamente diga que esse servo sofredor de Isaías é um Messias. Não há uma expectativa messiânica sobre um servo que sofre, um servo de Javé que sofre. Não há. Né? Então, essas profecias sobre o servo que sofre, esse servo de Javé que sofre, não foram reinterpretadas como profecias messiânicas. Não se fala de um Messias que vai sofrer. Não se fala sobre isso. Tá? Esse alguém que vai sofrer não é chamado nunca de Messias. Quem vai
começar a chamar esse servo sofredor de Isaías de Messias são os cristãos. Os cristãos vão identificar Jesus com esse servo sofredor, e como Jesus é o Messias, então o servo sofredor é o Messias, mas não há na literatura do segundo tempo. Isso é muito engraçado, gente. É uma coisa incrível, porque as profecias que são reinterpretadas como falando do Messias e que dão origem, essas reinterpretações dão origem a expectativas messiânicas, Jesus não corresponde a elas. E Jesus vai corresponder exatamente a profecias que não foram, né, reinterpretadas como sendo messiânicas. É assim, Deus não faz exatamente o que os seres humanos esperam, né? Eu fico pensando naquela época em que Jesus veio, se encarnou nesse mundo. Todo mundo pedia esse Messias régio, né? Esse rei superpoderoso, né? E que dominasse o Império Romano, né? Que o mal fosse expurgado, né? Então, esse grande guerreiro, esse grande rei. E aí, o que é que Deus nos deu no Natal? Um recém-nascido, numa manjedoura. É assim que Deus responde às nossas orações, tá? A gente pede um guerreiro para livrar a gente do nosso sofrimento, para dominar aqueles que nos fazem sofrer, e ele nos dá um meninozinho recém-nascido, enrolado em trapos, que não tem nem onde ser colocado, é colocado na manjedoura, né? Então, vou falar um pouco para vocês sobre esse servo sofredor, né? Para mostrar aqui, né, nesse interlúdio, que Jesus corresponde mais a ele. Tem duas figuras, né? O servo sofredor e o filho do homem. Vou falar primeiro sobre o servo sofredor e depois falo sobre o filho do homem. Então, no judaísmo do segundo templo, não existe um modelo claramente articulado de um Messias cuja função central seja sofrer, ser rejeitado e morrer. Como Jesus fica dizendo naqueles anúncios da paixão, né? São 3 anúncios que Jesus diz que ele será entregue nas mãos dos pagãos, vai ser rejeitado, vai sofrer, vai morrer. Então, esse sofrimento de algumas figuras justas, como o profeta, o povo como um todo, é muito falado nessas profecias, né? Às vezes, esse servo pode ser um profeta. Esse servo também foi sendo interpretado como o povo de Israel. Mas ninguém interpretou esse servo como sendo o Messias, né? Não, esse servo e essas figuras que sofrem nunca foram definidas com a identidade messiânica, tá? Pela literatura do segundo tempo. Então, mas as tradições de sofrimento do justo, né? Não é sofrimento justo, né? Sofrimento aqui do justo, que posteriormente se tornam recursos interpretativos. Então, há várias menções a justos que sofrem, e que sofrem, exatamente sofrem, porque são fiéis a Deus. Então, essas profecias aqui, elas dizem mais de Jesus do que as expectativas messiânicas, não é? Por exemplo, o servo de Israel, de Javé, em Isaías 52, 13, até Isaías 53, 12, né? Esses dois capítulos, né? Isso aqui no período do segundo templo, como que isso aqui são 4 cantos dos servos, né? E esse aí é um cântico, né, dessa passagem bíblica, é um cântico que fala num servo que sofre, né? Então, no período do segundo templo, como que isso era interpretado, esse servo de Javé? Então, a maioria dos sábios interpretavam esses cânticos do servo que sofre em uma dimensão coletiva, todo o povo de Israel.
Mas em alguns contextos mais letrados, diziam que esse servo mencionado aqui nessa passagem de Isaías, servo que sofre, era um profeta. Né? O profeta Isaías poderia estar falando de um profeta. Então, não há evidência clara de nenhuma leitura messiânica individual, né, antes do cristianismo. O cristianismo é que vai, né, interpretar o servo sofredor de Isaías 52 como sendo Messias, falando do Messias. E aí vai aplicar a Jesus, que é esse servo sofredor. Então, é muito interessante por que o cristianismo vai fazer aquele papel que os rabinos não fizeram. Veja, vamos aqui entender uma coisa. Olha, nós temos aqui, por exemplo, esse círculo é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento. Aí, o Antigo Testamento, ele é, na literatura do Segundo Templo, reinterpretado e faz surgir outras literaturas, e aí essas outras literaturas que reinterpretam o Antigo Testamento faz com que fale do Messias na época de Jesus. Então, quando se fala do Messias na época de Jesus, não está se pegando diretamente o Antigo Testamento, nem quando se cita o Antigo Testamento, mas está pegando esse momento aqui do meio, esse segundo, que são as reinterpretações que os sábios fazem de algumas passagens do Antigo Testamento. Agora, quando se trata do servo de Javé, não há esse momento do meio, né? Para dizer que ele é o Messias. Então, nós temos o Antigo Testamento falando, né, sobre esse servo que sofre, aí nós não temos a literatura do Segundo Templo dizendo que isso trata do Messias. Quem vai fazer isso são os cristãos. Os cristãos já vão relendo o profeta Isaías e já vão dizendo, é o Messias e é Jesus. Então, os cristãos vão ter que fazer o papel que os rabinos não fizeram, porque os rabinos não poderiam aceitar que o Messias sofresse. E aí é que está o dado principal, né, que faz com que os cristãos reinterpretem o servo de Javé como o Messias e o apliquem a Jesus, é o tal do sofrimento vicário. Né? O que é isso, meu Deus do céu, sofrimento vicário? É quando o sofrimento de um justo tem um efeito benéfico para outras pessoas. Por quê? O que é o sofrimento vicário? É quando a pessoa assume as consequências que pertencem a terceiros. Por exemplo, né? Digamos que um jovem saia para se divertir, vá para um lugar perigoso e lá ele é sequestrado, né? Sequestrado. Então, nesse caso, ele colocou em risco a própria vida. Ele foi lá no lugar perigoso, sabendo que era perigoso, sabendo dos riscos que tinha. Lá ele é sequestrado e então, um irmão dele se oferece para ficar no lugar dele, para ficar como vítima de sequestro no lugar dele. Então, esse irmão que se oferece para assumir as consequências do que foi lá, né, num lugar perigoso, ele está fazendo uma atitude vicária, ou seja, ele vai morrer no lugar de quem merecia morrer, ou seja, pelo menos quem teria como consequência morrer. Né? Então, isso aí é o chamado sofrimento vicário. Né? Esse vicário quer dizer em lugar de, é quando uma pessoa ela assume viver as consequências de um erro
de outra pessoa, que a outra pessoa deveria assumir, porque é consequência. E foi isso que Jesus fez, né? Então, nós chegamos a um ponto tal de maldade, de violência, né? a um ponto tal de afastamento de Deus, que não dava mais para nós, seres humanos, assumirmos as consequências total disso que o gênero humano fez durante milênios. Então, o que Jesus faz? Ele assume, né, as consequências que nós não podemos dar conta de, de resolver, né, de assumir, né, e faz isso em nosso lugar, tá? E aí não pode pagar, né? Então, vai um e diz assim, não, eu vou pagar aquilo que você jamais poderia pagar, e você vai pagar só uma parte que você pode pagar, que você tem condições de pagar. Isso chama-se, não é? Uma expiação feita por outra pessoa, no meu lugar, é chamado de vicário, né? Sofrimento vicário, faz no lugar do outro. Tá? Então, o servo de Isaías sofre, não é por causa dos outros, não é por causa de si mesmo, e em lugar dos outros. Ao sofrer, aquele sofrimento dele, a morte dele, serve para diminuir a dívida dos outros, né? Tirar daqueles devedores aquilo que eles não vão dar conta nunca, nunca de resolver, tá? É como uma dívida que tem juros e que, para pagar a dívida junto com o juros, não vai conseguir nunca, né? E Jesus conta até uma parábola sobre isso, né? Sobre um servo que nem que vendesse tudo a si mesmo, a seus filhos, sua esposa, seus descendentes, fosse para a prisão, nunca conseguiria pagar aquele senhor. E, então, a parte que ele não pode pagar é perdoar. Então, o sofrimento do servo, né, mencionado por Isaías, é interpretado como eficaz. Ele não é só um exemplo, né? Ele não é só uma didática, uma pedagogia, um ensinamento, né, que nós devemos fazer renúncia. Não é só exemplo, não é só um ensino. É eficaz, realmente funciona, né? Funciona, tá? Então, nas tradições sobre um justo perseguido, também aparece nos salmos, por exemplo, no Salmo 22, no Salmo 69, também vai aparecer no livro da sabedoria, tem uma aluna que fez, né, uma dissertação sobre o justo, no livro da sabedoria, e lá no Evangelho de Lucas, na morte de Jesus, né, mostrando os paralelos, né? Esses textos, Salmo 22, Salmo 69, livro da sabedoria, capítulo de 2 a 5, retomam tradições sobre profetas perseguidos. Então, aqui o sofrimento é resultado da fidelidade do justo a Deus. Então, aqui o justo é mártir. Então, tem uma diferença entre o sofrimento vicário e o martírio. Então, lá no servo é sofrimento vicário. O servo sofre para pagar coisas que outros não poderiam nunca conseguir pagar. Aqui nos Salmos e no livro da sabedoria, que é chamado de literatura sapiencial, há o martírio. O justo aqui, ele sofre porque ele é fiel a Deus. Então, o que o Novo Testamento vai fazer? Vai juntar as duas coisas, né? Ele vai juntar e vai mostrar que Jesus se identifica com os dois, né? Jesus sofre porque ele é fiel a Deus, inclusive no Evangelho de Lucas, quando o centurião olha para Jesus morto, vai dizer, realmente, este homem era justo, né? Quer dizer que era justo. Então, Lucas já remete a esse justo Marte. Então, ele sofre porque ele se ajusta a Deus, é fiel a Deus. Mas Jesus não sofre só porque ele é fiel a Deus, né? Ele sofre também por
por nossa causa. E lá isso vai ser importante, porque no livro de Isaías diz que ele leva nossas dores, nossas enfermidades, leva todas as nossas mazelas, quer dizer, coisas que nós deveríamos viver, ser jogado para cima de nós, ele pega para ele, né? Então, mostra muito bem isso. Então, o Novo Testamento vai reinterpretar, vai dizer, olha, Jesus não se adequa a essas expectativas messiânicas. Ele não está correspondendo a elas, mas ele está correspondendo a profecias, né? A morte dele na cruz, o sofrimento e morte na cruz, corresponde a profecias que não foram reinterpretadas como messiânicas. E aí, o Novo Testamento só pode fazer isso depois da experiência da cruz, quando eles se decepcionam e veem que Jesus não era o Cristo, porque Jesus morreu na cruz. E aí, o Cristo ressuscitado vai se manifestar a eles, vai explicar as coisas, e aí eles fizeram toda uma literatura para dizer como seria o Messias. E a literatura que eles não usaram para dizer como seria o Messias é exatamente essa literatura que fala sobre o que aconteceu com Jesus, tá? Então, servo, sofredor, sofrimento vicário, justo, perseguido, Marte, né? Então, esses dois tipos de personagem vão ajudar a falar sobre Jesus como Cristo. Então, veja, o Novo Testamento não estava interessado em mostrar que Jesus era rei, que Jesus era profeta, que Jesus era sacerdote. Não é, embora fale, mas não é esse o objetivo. Né? Por quê? Porque Jesus não se adequa a isso, a essas expectativas, e eles não querem confundir a cabeça das pessoas. Embora Jesus seja tudo isso seja falado sobre Jesus, mas isso não é o principal sobre Jesus. Né? Porque isso aí fazia parte de expectativas messiânicas que Jesus não se adequou a elas. Então, eles preferem falar aqui desses, que não eram mencionados como expectativas messiânicas. Né? Interessante. Só para a gente ficar claro, deixar bem claro que não tem essa coisa de dizer assim, aqui está a profecia e aqui Jesus cumpriu a profecia. Primeiro que a profecia, ela mesma, no Antigo Testamento, não fala sobre Messias. Segundo, né, que essas profecias ditas messiânicas, ou seja, profecias que foram interpretadas em conotação messiânica, Jesus não se adequou a elas, não se encaixa nelas. Né? E Jesus se encaixa mais nesses textos que não foram usados como profecias messiânicas. Então, que a gente... Outra coisa, agora vamos falar sobre o Filho do Homem, né? Naquela pergunta que a gente está usando desde a primeira aula, né, que quem sou eu? O que estão dizendo por aí sobre mim, né? Jesus está nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, essa é a expressão que ele usa. Né? Quando Jesus diz, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, os discípulos compreendem que Filho do Homem é igual a Jesus. Né? Jesus está perguntando sobre ele. E aí, eles dizem as opiniões, né? Um diz que é Elias, é João Batista, é um dos profetas antigos, é Jeremias, etc. Bom, então, Jesus usava essa expressão filho do homem para se referir, se autorreferir, dizer de si mesmo. Filho do homem, quando Jesus dizia filho do homem, está dizendo eu mesmo. Tá? Então, quem dizem os homens ser eu? A minha pessoa? Tá? Então, aí que nós temos que compreender essa expressão. Jesus não se autodefine como Messias, né? Claramente assim, eu sou o Messias, né? Ele se autodefine como filho do homem. E aí nós temos que entender essa profecia.
essa expressão, para poder saber por que Jesus se referia a si mesmo como filho do homem. Então, essa expressão vai aparecer em dois principais textos bíblicos: o profeta Ezequiel e o livro de Daniel. Em Ezequiel vai aparecer o termo, a expressão vai estar em hebraico. Em Daniel vai estar em aramaico. Então, vamos aqui. Em Ezequiel, filho do homem é Ben-Adam. Ben, em hebraico, é filho. Adam é o ser humano. A palavra Adão não era nome, principalmente, de pessoa. Em primeiro lugar, Adão quer dizer o gênero humano, né? O humano é uma designação da condição humana. Quando se dizia Ben Adam, se estava falando do ser humano na sua condição frágil e terrestre, né? Então, o filho do homem é dito 90 vezes no profeta Ezequiel, essa expressão Ben Adam. Né? Então, sempre é dito por Deus quando está diante de Ezequiel. Então, Deus chama Ezequiel de Ben Adam. Então, quer dizer que é uma expressão que mostra o contraste entre o profeta, que não passa de um humano frágil, terrestre, e Deus, que é o Criador. Tá? Então, isso aí é o que a expressão quer dizer. Tá? Então, vamos à palavra Adão, significa o ser humano, e a palavra filho de, a expressão filho de, quer dizer pertencente, né? É uma coisa muito comum, filho de Davi, pertencente à família, à descendência de Davi. O filho de Arão, né? Pertencente ao clã de Arão, né? É muito comum, tá? Isso em hebraico. Então, filho do homem define a posição do profeta diante de Deus, como eu estava falando para você. Né? Quer dizer, que é alguém que é interpelado como humano, limitado, frágil. E a expressão vem como um antídoto para se evitar qualquer sacralização do profeta, não transformar o profeta num herói, num bambambam, né, esse mediador entre Deus e os homens, ele é o máximo, né, ele é tudo. Olha, os heróis, né, trazem uma ambiguidade. Os heróis são humanos e têm defeitos, tá? Não existe salvador da pátria, não existe quem vai resolver nossos problemas. São só humanos. Aí a gente não deve ter ninguém, ou político, ou ídolo, como sendo o máximo de ser humano. Não existe isso. Todo mundo é filho do homem. Tá? Essa expressão é exatamente para baixar a bola. Quanto mais for elevado o ser humano, ele não passa de um ser humano finito, com dificuldade de compreender as coisas, sabe? Uma Madre Teresa de Calcutá é humana, ela não é uma deusa. Maria não é uma deusa, ela era humana, tá? Tinha suas dificuldades. Filho do homem, né? Filho do homem, quando nós estamos diante de Deus, quando nós somos interpelados por Deus, por mais elevado que seja a espiritualidade de alguém, é um ser humano, tá? Então, era nesse sentido que a interpelação de Deus, né? E Deus falava com Ezequiel assim: filho do homem, tu acha que esses ossos podem voltar a viver? E aí Ezequiel dizia: não sei, o senhor que sabe. Quer dizer, o senhor disse aí que eu sou o filho do homem, né? Então, eu não tenho a solução para essas coisas. Quem tem que ter é o senhor, né? Então, filho do homem em Ezequiel tem essa conotação, mas essa expressão, ela não está... a confusão que dá na nossa cabeça é a tradução para o português. Porque lá em Ezequiel está lá filho do homem, quando fala em Daniel está filho do homem, você pensa que é a mesma coisa. Em Daniel 7, a expressão
Kebar Enash. Aqui é uma expressão aramaica, não é hebraica. Enash quer dizer a mesma coisa que Adão. É um ser humano, né? Ser humano, Enash. E Bar quer dizer a mesma coisa que Ben, em hebraico, quer dizer filho. Então, mas só que em Daniel tem essa expressão aqui, que, e essa expressão aqui é de comparação. É uma expressão que, por exemplo, na palavra Micael, deu Miguel, né? Esse K quer dizer, qual é o significado de Miguel e de Micael? Quem é como ela, com Deus? Quem pode se comparar a Deus? Né? Então, essa partícula Q ou K, como vai aparecer lá em Micael, por causa da, da própria gramática, né? É uma partícula para fazer comparação. Então, esse que-bar não é simplesmente um bar Enash, né? É alguém como se fosse um filho do homem, ou seja, é alguém que se assemelha a um filho do homem, né? Então, o sentido da expressão, para ser bem compreendido, tem que ler dos versículos 1 a 8, que é a visão inteira, né? Porque Daniel está no lugar, ele vê essa figura, e essa figura é uma figura de um alguém, ou um algo, né? Um ser que se assemelha a um filho do homem, se assemelha, né? Então, veja, quando Daniel começa a ter as visões, ele vê os monstros, né? Ele vai ver 4 monstros, ou bestas, ou feras, depende, né? Bestas em latim, besta, quer dizer monstro. Fera é uma palavra grega que quer dizer monstro, e monstro, você sabe o que é. Então, ele vê 4 feras, ou 4 bestas, ou 4 monstros híbridos, né? Seres misturados, né? Cabeça de uma coisa, pé de outra, tal, tal. São monstros. São monstros híbridos, violentos e caóticos. São extremamente violentos, esses monstros, são 4 monstros extremamente violentos e que trazem a desordem, trazem o caos, né? E esses 4 monstros, eles vão representar os 4 reinos que aconteceram até o momento em que o livro está sendo escrito, e que a Babilônia, a Pérsia, os Ptolomeus e os Seleucidas, né? Então, são esses 4 reinos, esses 4 impérios que dominaram sobre Israel até o momento que o livro está sendo escrito. E, em oposição a esses monstrengos, vai aparecer uma figura espetacular, né? Uma figura, assim, transfigurada, uma aparência linda, né? Então, veja, os violentos, os opressores são desumanos, não é? São monstros, não são humanos. E aquele que tem a aparência semelhante à de um ser humano, né, não é propriamente um ser humano, ele é semelhante, é para ele ver que parece um ser humano, mas é alguém transfigurado. E esse alguém transfigurado vai representar o reinado de Deus através dos santos do Altíssimo, né? Então, assim como os monstrengos vão representar os impérios que são violentos e trazem o caos, essa figura vai representar o domínio de Deus. Então, quando se trata de Daniel, o homem, né, o humano, não significa frágil, significa não bestial, não monstrengo, né? Não sei se vocês algum dia já leram um livro, A Metamorfose, de Franz
Kafka, deveriam, tá? Porque ali o ser humano se torna um inseto, né? Quer dizer, o ser humano, ele pode se desumanizar e se tornar um monstro, né? Então, por que que esse que se parece um ser humano representa o reinado de Deus? Porque humanidade mesmo é ordem, racionalidade, legitimidade, né? E a bestialidade, ou a monstruosidade, é um poder imperial desumano, tá? Então, o anjo é que vai dar a interpretação para Daniel, né? Nessa passagem de 7:18. 7, 18, depois o 22, depois o 27. Né? Tem esses 3 versículos do capítulo 7 que ele explica, né, a visão, para que Daniel possa entender. Então, quando chegar o domínio dos santos do Altíssimo, e aí os judeus vão entender como sendo o povo judeu, né? O povo judeu são os santos do Altíssimo, mas podem ser os ministros de Deus, os enviados de Deus, os servos de Deus, sei lá, os mensageiros de Deus, né? Os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo estarão governando esse mundo, né? Então, esse que parece o ser humano, ele representa o domínio de Deus sobre o mundo, que não vai ser mais governado por monstrentos, por impérios, né, caóticos e violentos, mas vai ser governado pelos santos do Altíssimo. O Altíssimo é Deus, né? Então, ele personifica, esse que parece o ser humano, ele personifica esse governo realizado pelos santos do Altíssimo. Então, são muitas pessoas que vão estar governando esse mundo, né? Esses ministros, esses divinos, né? Esses seres do Altíssimo. Então, nem o que é interessante é que nem Ezequiel e nem Daniel, esse tal filho do homem é messiânico, né? Certo? Então, nem outro. Em Ezequiel, ele é para dizer que é você mesmo, ser humano, frágil, né? E em Daniel é alguém que se assemelha ao ser humano e que representa esse mundo regenerado, restaurado, que é governado pelos santos do Altíssimo, né? Então, os monstros representam o domínio, o governo, a política desse mundo, que é bestial, que é monstrenga, não é nada humana, e quando chegar o reino de Deus, quando chegar o reino de Deus, então ele já será governado pelos santos do Altíssimo, está sob o governo dos santos do Altíssimo. Não fala em Messias nenhum, né? Acontece que no primeiro livro de Enoque, que é conhecido como As Parábolas, né, esse que se assemelha a um filho do homem, aparece como alguém, né? Agora já não é mais um representante dos ministros de Deus que vão governar, mas é alguém que vai exercer, é alguém que é um indivíduo que vai exercer a justiça divina no fim dos tempos. É o livro de Enoque, né? O primeiro livro de Enoque que vai transformar. Então, ele não vai mais nem falar nesse que parece, que se assemelha a um ser humano, ele já vai falar que é o filho do homem, né? Que vai exercer a justiça no fim dos tempos. O quarto livro de Esdras, que também é um livro apócrifo, e o segundo livro de Baruque, que também é um livro apócrifo, vão na mesma linha do primeiro livro de Enoque, e vão falar dessa figura que aparece lá, desse ser transfigurado que aparece lá no livro de Daniel,
como alguém que está no fim dos tempos, né, escatológico, vocês já sabem pelo outro curso, se refere ao escatol, ao final, né? Então, esses aí vai ser alguém que vai estar presente no fim dos tempos, né? E vai exercer o poder. Mas não fala nesses livros de primeiro Enoque, quarto Esdras, segundo Baruque, que são literatura apocalíptica, né, do segundo templo, que fala retorna essa figura lá de Daniel. Eles não falam que esse filho do homem é um Messias, não falam, né? Eles não dão um título messiânico para essa figura, certo? Então, nós já vimos como que Ezequiel usa essa expressão, que é a expressão em hebraico, que quer dizer a fragilidade humana quando está diante de Deus. Nós já vimos que em Daniel está no aramaico e não está simplesmente Barkenash, filho do homem, mas alguém que se assemelha ao filho do homem, né? E que representa uma corporação, que são os santos do Altíssimo, governando sobre o mundo futuro. Né? No reino de Deus é entregue aos santos do Altíssimo, que aí os judeus, depois vamos dizer, os santos do Altíssimo somos nós. Então, nós que vamos cuidar do mundo futuro. Tá? E em Jesus, né, quando Jesus usa esse título para ele, veja que não há, igual o servo sofredor e o justo perseguido, não há identificação dessas figuras com o Messias. Tá? E aí Jesus usa essa expressão. Nos lábios de Jesus, filho do homem, é uma autorreferência, ele está falando de si mesmo. É uma autorreferência semita ambígua. Né? Semita quer dizer tanto o hebraico quanto o aramaico. Né? É ambígua, porque quando Jesus se refere ao Filho do Homem, falando de si mesmo, ele está unindo a humanidade e exaltação futura. Uma ressurreição, né? Que ele já mostra na transfiguração, ele já mostra o que será a ressurreição. E aí, por que Jesus usa essa figura? Porque essa figura não foi identificada como Messias, né? Então, quando ele disser filho do homem, ninguém vai estar pensando no Messias rei, nem Messias sacerdote, nem Messias profeta, né? E também Jesus não vai, além dessas expectativas de um profeta, de um sacerdote, também não vai ter conotação nacionalista, nem conotação política, né? Porque essa expressão em Ezequiel é qualquer ser humano diante de Deus passa de um pobre, coitado de um velho, né? Uma pessoa frágil. E em Daniel, né? É uma figura que representa o domínio de Deus, o reinado de Deus futuro, mas não exercido por um só, mas pelos santos do Altíssimo, né? Então, é muito importante isso aí. Jesus sai dessas expressões, né, que tentam enquadrá-lo em alguma expectativa messiânica. Então, essa expressão, filho do homem, aparece quase exclusivamente na boca de Jesus. Quase ninguém chama Jesus de filho do homem. É Jesus mesmo que se autodenomina filho do homem. Né? Então, isso aí é muito importante. E quando Jesus fala isso, quando ele se identifica como filho do homem, não leva o ouvinte a uma interpretação única. O ouvinte fica se perguntando, espera filho do homem, em que sentido? Né? No sentido de Ezequiel, no sentido de Daniel, no sentido de primeiro Enoque, no sentido né, dos Apocalipses, né? Será? O que ele está querendo dizer? Né? Que ele é o filho do homem, em que sentido? Né? Bom, é isso. Aí eu estou já com a propaganda do curso de fevereiro, né?
em fevereiro serão as sextas-feiras, não vai ser o semestre todo às sextas-feiras, só fevereiro mesmo, tá? 13, 20, 27, temos aí várias semanas aí para descansar, para curtir as férias com os netos, com os filhos que estão aí sem aula, com as crianças que estão querendo ir para as piscinas, para as praias, para parque, para não sei para onde, né? E nós que estamos aqui com a nossa família, né, curtindo, vou também lá para o interior que eu nasci, em Fundão do Piauí, vou para lá, né? Então, vai ser, bom, é a mesma coisa. Então, o que que é? O curso é Fetiches, Bênçãos e Talismãs. Será que nós temos isso? Será que nós temos fetiche? Será que nós, quando colocamos o texto pendurado no retrovisor, esse texto tem algum poder? Texto mesmo, objeto? Será que a Bíblia aberta em cima da cama, no Salmo 91, essa Bíblia aberta nesse salmo, esse objeto Bíblia aberta nesse salmo, tem algum poder? Por que que as pessoas estão vendendo óleo bento, pedra benta, pedaço da cruz de Jesus, não sei o que, sal bento e etc. O que que é isso que está acontecendo no mundo atual? Será que nós caímos aqui e acolá em alguma coisa dessa? E essas coisas, será que a água benta, ela carrega alguma, digamos assim, energia divina? O que que é isso? Então, vamos ver, através das ciências, das religiões, sociologia e antropologia cultural, tentando entender o nosso tempo, né? E fazermos uma autocrítica, um exame de consciência, né? Vamos colocar as coisas no controle da nossa razão, né? Da nossa fé raciocinada, para a gente não se perder nessas coisas que estão por aí, a gente saber se colocar. Até que ponto eu posso, isso acontece, e até que ponto eu estou dando poder ou acreditando no poder de alguma coisa que não há poder. O que será fetiche, o que será bênção, o que é talismã, como é que o Novo Testamento vê essas bênçãos, como que o Antigo Testamento via a Idade Média, e agora? Hein? Será que não voltou, as coisas da Idade Média voltaram todas de uma vez? O que será que está acontecendo nesse mundo, meu Deus do céu? Vamos tentar fazer esse estudo juntos, tá? Vai ser interessante para também nos ajudar na evangelização. Espera aí que pronto, abri o microfone, fica à vontade para se expressar. Irmã, só para eu entender aqui, os cristãos fazem a releitura dos textos do Antigo Testamento para legitimar o Cristo no papel do enviado. É isso, Não, né? Não? os cristãos, depois de compreenderem a cruz de Jesus, a paixão e sua morte na cruz, eles encontram referências a isso nas profecias do justo, do servo sofredor, do justo perseguido e do filho do homem. Não para legitimar, mas o que é que eles dizem? O que acontece com Jesus lança luzes para essas profecias. Essas profecias não estavam falando sobre Jesus, mas eu posso me basear nessas profecias porque elas têm ensinamentos que me ajudam a compreender Jesus e o que aconteceu com ele. Então, há a coisa que se chama de círculo hermenêutico, né? Eles compreendem, são iluminados pelo Espírito Santo para compreender o que aconteceu com Jesus, que Jesus não veio aqui para cumprir expectativa messiânica fabricada por rabino, coisíssima nenhuma, né? E Jesus veio aqui para plenificar o Antigo Testamento. Quando você lê no Novo Testamento, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, não está lá em grego a palavra cumprir.
Está lá o verbo plero, que significa plenificar. Para que se plenificasse, para que se completasse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, o profeta Isaías nem imaginou que ia ser isso, mas agora o profeta Isaías, quando acontece a coisa com Jesus, agora o profeta. Porque o profeta fala de um servo que sofre, e o seu sofrimento e morte serve para pagar consequências dos erros de outro. Ora, quem melhor do que Jesus fez isso? Será que um profeta fez isso de forma eficaz? Não, foi Jesus. Então, o mesmo profeta lá, na hora que escreveu, não sabendo o que ia acontecer com Jesus, agora tem sentido. A profecia dele tem um sentido muito mais profundo do que tinha antes de Jesus, tá? Porque o que Jesus faz não tem um script da peça e ele é ator e vai fazer o que o script diz. Isso não acontece com Jesus. O que acontece é que lá se menciona uma coisa que está de forma bem só como se fosse uma sementinha, e em Jesus essa semente é uma árvore que dá frutos. Tá? Então, é nesse sentido. Então, o Antigo Testamento ajuda a falar de Jesus e Jesus ajuda a planificar o Antigo Testamento. E isso não aconteceu com as interpretações rabínicas. As interpretações dos sábios não planificaram o Antigo Testamento. Eram elucubrações, não é, que tentaram dar as características do Messias, brigaram por isso, não se entenderam, né? E por isso havia vários grupos, mas elas realmente não falam de Jesus, essas expectativas messiânicas. Ele não se adequou a elas, embora elementos dessas expectativas estejam em Jesus, mas algum elemento, um aqui, outro lá. Não sei entre os sábios que a senhora diz, é entre o antigo e o novo. É, o porque período... para a gente não chamar rabino, porque essa expressão rabino ela é mais para o tempo, né, em que o cristianismo está surgindo, é que esses sábios se chamam rabinos, né? Mas são os sábios mesmo de Israel, os escribas, os estudiosos, os doutores da lei, não é? Que estão entre o antigo e o novo. Eu havia entendido assim que esses intérpretes queriam identificar se seria o Messias sacerdote ou o profeta. Não, um grupo de sábios dizia que quem vinha era o Messias, profeta. Outro grupo de sábios dizia o Messias que vem é o Messias, sacerdote. Os de Qumran diziam, um só é os dois, né? Ou então vão ter dois, tá? E outro dizia, o Messias vai ser um rei. Cada grupo de sábio dizia como seria esse Messias. Então, quem acreditava que o Messias seria sacerdote, não acreditava que o Messias seria um rei. Ele dizia, não podemos ser governados por um rei davídico. O rei davídico já fizeram tudo de errado. Como é que Deus vai querer um rei davídico? Não podemos entender as profecias de 2 Samuel como falando do Messias. Então, como a profecia não falava mesmo do Messias, eles estavam certos. Né? Aí dizia, não, o que está em Deuteronômio, que diz que vai vir alguém semelhante a Moisés, é assim que será o Messias, semelhante a Moisés. Aí o que acreditava no Messias rei dizia, não, eu não acredito que seja semelhante a Moisés, não. Por que seria semelhante a Moisés? Para ser de uma casta sacerdotal? Né? Então, não acredito. E tudo bem, porque lá no Deuteronômio não está falando de Messias, tá? É uma questão de interpretação. Entende? Então, eles eram de várias opiniões, e o povo ficava confuso no meio dessa coisa toda. Mas a maioria do povo pensava mesmo, não queria mesmo, pelo menos queria um Messias régio, mas não no modelo dos reis que histórico que tiveram.
Irmã, agora entendi bem. Posso falar? Acho que Pode. boa noite, irmã. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, é sobre se tem alguma compreensão sobre a origem da ideia do porquê, né? Essa ideia do quem morre no madeiro é um maldito. Se tem de onde que veio isso? Veio lá do Deuteronômio. Por que que se diz isso, né? Porque não, para não condenar ninguém a isso, que era um monstro terrível. Não enforcar ninguém e nem crucificar ninguém. Então, essa ideia era para impedir esse tipo de morte, mas É, acabou sendo usado de outra maneira. ele disse, ninguém deve, a proposta seria, Para ninguém proteger. deve crucificar, nem enforcar, porque isso faz com que a pessoa se torne maldita. A Uhum, ideia de base é essa, né? entendi. Uhum, Então, por isso, mas se isso acontecer, né, se alguém for enforcado, se alguém enforcar a si mesmo, trate de sepultar o mais rápido possível, porque a pessoa se tornou maldita. E a origem do porquê untar com azeite, tem alguma compreensão em relação a isso? Porque a utilização do azeite para untar as peças, né, que eram sagradas, de onde que vem isso? Vem Mudou? da Mesopotâmia, por isso que a palavra Messias vai servir para isso mesmo, né? Para a primeira conotação é o untado, né? A palavra Messias é aquele que é banhado a azeite, né? Que mexe é o azeite, né? E, Então, isso mostrava que o azeite tinha propriedades divinas ou espirituais, né? Então, se fazia isso. Não só azeite, mas também a água. Então, veja, por isso que eu queria esse outro curso em continuidade a esse, uhum, porque elementos vitais da natureza, para eles têm conotação divina. É a água, é o azeite, é o sangue, né? Então, por exemplo, lá no Êxodo, na casa onde tem o sangue, não tem a morte, a casa está consagrada. No uhum, rito de perdão dos pecados, aspergia o sangue do cordeiro imolado sobre as pessoas, né? Ficava aspergindo, né? As pessoas uhum. com esse sangue do cordeiro, para elas ficarem protegidas, consagradas, porque o sangue é um elemento vital, a água também, né? O Uhum, azeite também, porque ele é que traz o fogo, tá. é que Uhum, cura as enfermidades, né? Tem propriedades medicinais, etc. Mas uhum, eles aprenderam essa questão desse valor do azeite lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, no exílio. tá bom. Obrigada, irmã. Quando Jesus ele fala de si mesmo como filho do homem, é como se ele estivesse dizendo isso, né? Que é uma pessoa, né? Quando Eu se sou um coloca ser um ser humano humano, é e simples assim. Do jeito que eu nasci bebê, eu sou uma pessoa, não tem eu nada de. sou um ser humano, mas eu represento o reinado de Deus, o reino de Deus. Aquilo que é o reino de Deus está na vida de Jesus. Tudo que é a proposta do reino de Deus já está em Jesus. Em grego, a palavra reino ou reinado é basileia. E os antigos cristãos chamavam Jesus de Alto Basileia. Quer dizer, ele é o reino em si mesmo. Tudo que é o reino já está sendo vivido por Jesus. Uhum, Ele mostra na vida dele o que é o reino. Então, ele serve como uma representação, né? Posterior, uma representação daquilo que vai acontecer. Ele já vive isso, ele já mostra isso.
Então, ele tá também como que dizendo assim, nós não precisamos necessariamente de um local físico, né, de uma Canaã, aqui e agora eu já posso ser esse justo, ou fazer a vontade de Deus, ou ter, ou esse reinado de Deus já pode ser representado em mim aqui no Filho do Homem, é isso? E aí convida também quem escuta, né, Eliane, convida quem está aprendendo, quem é discípulo, a dizer assim, poxa, eu tenho que viver como se o reino já fosse pleno, né, porque eu tenho que ser manso, eu tenho que não ser violento, eu tenho que confiar em Deus. Está aí as bem-aventuranças como uma proposta do reino. Né? Uhum. É interessantíssimo, né, irmã? Porque assim é exatamente o contrário quando a gente tem essa compreensão, quando Jesus se autodenomina Filho do Homem, né? Se igualando a cada um de nós, enquanto discípulo ouvindo, porque cai por terra essa ideia de que eu não sou Jesus, por isso que eu não vou fazer o bem, né? Quando as pessoas utilizam, ele que era o Filho de Deus, ele é especial, ele é o Filho unigênito, então é nele as coisas vão acontecer dessa forma, eu não. E ele está dizendo exatamente o contrário. Então. Isso. Jesus, ele passa por aquilo que o ser humano passa para mostrar que o ser humano pode ser fiel a Deus, né? E deve ir crescendo no processo de santidade, evoluindo na santidade, para realmente se tornar a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus, né? Então, ele não é... O ser humano é uma ambiguidade, por isso que filho do homem é realmente uma terminologia ambígua. É alguém frágil, alguém que não é Deus e não deve ser tratado como Deus, né? E diante do Criador está muito longe, né? Daquilo que é o Criador, de quem é o Criador, mas, ao mesmo tempo, deve ser esse reflexo do Criador. E aí o ser humano tem que progredir nisso, em ser o reflexo do Criador. É como Então, se assim, o Criador pudesse se olhar no espelho, e se ele se olhasse no espelho, estaria vendo o ser humano. E é por isso que aquela expressão de Pilatos, que diz, eis o homem, ela foi muito elaborada teologicamente, nos tempos posteriores, né? Que diziam, esse é o homem por excelência, é Jesus, né? É o reflexo de Deus. Felipe, sempre que estou contigo, você está querendo saber como é o Pai? Olha para mim, né? Quem me vê é o Pai. Então, é o reflexo. Tudo que nós podemos saber sobre o Criador, nós sabemos através de Jesus. Tem outro jeito, não. Né? Ele que nos diz, nos mostra na própria vida quem é o Pai, como é. Ele é o reflexo. Né? Mas ele não é o Pai, ele não é o Criador. Ele se submete, a conexão, a comunhão dele com o Criador é tal que a palavra mais definiria isso é filho de Deus. Né? Ele é um ser divino, Jesus, mas ele não é o Pai. Né? E aí aquilo que ele faz e que ele diz é para que o ser humano possa também fazer. Então, quando ele diz assim, né, aqui ainda o reino de Deus não é desse mundo, mas independente do reino de Deus não ser desse mundo, não quer dizer que eu não possa refletir o mundo, o reino ser divino em mim. O reino de Deus não é desse mundo, não quer dizer planeta, nem lugar geográfico. Quer dizer que o reino de Deus não está dentro dos parâmetros da nossa existência, como não é violento, não é opressor. O reino de Deus não tem nada a ver. Então, veja o Daniel. Os reinos da terra, ou seja, a forma desse mundo se organizar é uma forma bestial, monstruosa. E a forma do reino de Deus se organizar é uma forma de um ser humano transfigurado. Né? O ser humano na sua plenitude. Isso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é localizado geograficamente.
nem aqui, nem em nenhum lugar. O reino de Deus é algo, é um estilo de vida, é um modo de viver. Isso é o reino de Deus. Por isso que algumas pessoas preferem chamar reinado de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo soberana na vida de cada ser humano. Também não é o céu, o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. É para a gente fazer o reino acontecer. O reino de Deus tem que estar instaurado na terra, e como um estilo de vida, um modo de viver, de se organizar, inclusive politicamente, que ninguém está separado de política. Na política partidária, quer dizer que todos nós estamos dentro, todos nós temos Constituição, temos direito a seguir, temos tal. Ainda temos até o direito internacional, nós temos regência, nós temos a nossa organização, né? Tanto como sociedade civil quanto politicamente organizados. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, o reino de Deus tem que marcar todas as dimensões da vida humana. É um modo de viver, né? Forte, né, irmã? Obrigada. Então, podemos chegar ao final. Olha, eu deixei mais tempo para hoje, que eu disse, pô, hoje vai ter muita coisa, porque final, as perguntas que foram ficando pelo caminho podem ser resolvidas agora, mas nunca é do jeito que eu penso. Quando eu digo vão perguntar muito, quase não tem pergunta. Quando eu digo, quase ninguém vai perguntar, e tem muita pergunta. Enfim, o magistério é uma surpresa sempre. Bom, então vamos encerrar, né? Agradeço muito a todos vocês que estão aqui, que estão presentes, né? Mais uma vez. Isaura também agradece por toda a bondade, tudo que tem feito de bom. Espero só que a gente possa cada vez mais crescer nesse conhecimento de Jesus e do Evangelho, para que a gente possa ser seres humanos melhores, né? Como ele diz, tá? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus, nos encontrando, se der certo aí para vocês, se vocês querem topar mais um estudo, 13 de fevereiro, sexta-feira, quem puder, quem não puder e quiser assistir depois da gravação também, à vontade. Muito bem, de nada.